Fala pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, falando um pouco mais sobre política. Do jeito que as coisas estão andando aí, vou ter que começar a fazer um vídeo por dia, porque a cada 10 minutos aparece uma novidade. Banco Master, INSS, né? Ontem, inclusive, sobre o INSS, né? Apareceram dados lá sobre a Gleisi Hoffmann, o ex-marido dela, o Lulinha de novo, então a coisa continua esquentando, né? Mas o que eu quero falar aqui é sobre o Banco Master, de novo. Eu sei, vocês estão cansados de ouvir isso. Mas é que o escândalo do Banco Master, olha, é tão grande que eu acho que beira fechar a República. Porque, cara, tem muito político envolvido. Como eu já falei, né? Tem o pessoal do governo, o pessoal mais à esquerda, mais à direita, o pessoal do centro, o pessoal de cima, de baixo, branco, preto, mulher, homem, cara, tem um monte de gente, né? E eu falei da semana passada sobre o Tanuri, né? Possivelmente está envolvido, e hoje abriu uma investigação sobre ele, né? Possivelmente ele estaria por trás. E inclusive os batistas também, né? O Joesley, né? Joesley Batista. Os caras também, tá todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. E as novidades é que agora o Toffoli está pressionando o Banco Central. O Banco Central fez uma medida protetiva, né? Porque o TCU, a mando do governo, né? O TCU é sujeito ao Haddad, né? Ao governo. O TCU está querendo investigar o Banco Central porque está contra a liquidação do Banco Master e também e querem que o BRB compre na porrada mesmo, né? Ó, vou falar uma frase aqui que não é ideal, mas é a frase mais assertiva. Cara, vai dar muita merda, velho. Vai dar muita merda. Vai aparecer tanta coisa e já tá circulando, né? Que o Alexandre de Moraes mandou investigar um monte de gente, porque o COAF andou olhando as contas do Alexandre de Moraes, e ele que disse que mandou investigar lá o pessoal do COAF. E o COAF também está sujeito ao governo federal, né? O COAF é movimento financeiro. Haddad é o ministro da Fazenda, então você acha que não foi a mando deles? Então assim, ó, aquela liberação da lei Magnitsky lá que o Trump retirou, e também as medidas, a tributação, né, que foi retirada, tá tudo ligado. Cara, vai cair. Eu acho que vai fechar a República, essa é a verdade, né? Cara, tá todo mundo envolvido. Assim, tem muita gente envolvida. E principalmente os ministros do STF. Então, assim, pelo menos 3 ali, né? O Alexandre de Moraes, óbvio, né? A esposa dele recebendo dinheiro pra caramba, diretamente do Borcado. O Toffoli, né, foi passear de jatinho do pessoal do Banco Master. Está envolvido. E a esposa do Gilmar Mendes diretamente, envolvida como advogada do Banco Master. Cara, os caras são tudo interligados. E só para a gente relembrar uma coisa que aconteceu, lá atrás, quando começou a aparecer as notas na Lava Jato, de que tinha chegado no STF, a matéria do antagonista, não sei se foi do antagonista ou da Cruzoé, agora eu tenho uma dúvida. Uma dessas duas revistas fez a matéria sobre o amigo do meu pai. E o amigo do meu pai é o Toffoli, né? Quando chegou no Toffoli, aí começou aquele negócio todo e fecharam a Lava Jato. Os caras fizeram um esforço danado e fecharam a Lava Jato. E agora a gente está no mesmo ponto, né? Esse aqui é um ano eleitoral. E essas coisas vão atingir muitos políticos. Cara, nem sei como vai ser a eleição esse ano, viu? Assim, porque vai atingir muitos políticos mesmo, né? O Lula, indiretamente, ou diretamente também, não sei, né? Porque até agora não apareceu nada dele em relação ao Master, né? Agora, o Master investiu em esquemas do INSS. Isso aí foi... Esqueci o nome daquela jornalista, não foi a Mônica Bergamo. Acho que é a Malu Gaspar. A Malu Gaspar postou sobre isso, né? E ela é da Globo lá, né? Da galera da Globo, da UOL, essa turminha aí. E ela... né, e foi falado sobre isso. Então, possivelmente,
Lula está envolvido, Lulinha está envolvido, INSS, vai interligar todas as coisas. E é capaz, cara, disso aí também voltar a coisas do Banco Master, da Lava Jato. É capaz de aparecer coisas da Lava Jato em tudo isso. Por que eu estou falando desses assuntos sobre política? Porque esse ano é um ano eleitoral, esse ano é um ano decisivo, né? A gente tem visto movimentos, né, indo mais à direita, né? Tem um dado chamado janela de Overton. E a gente tem visto a janela de Overton fazer uma curva mais para a direita, ou seja, o mundo está fazendo essa curva, né? E a esquerda está esperneando para sobreviver, porque ela está perdendo força. A esquerda não tem mais, já não consegue mais cativar corações e mente das pessoas. Hoje, o espectro político das populações é mais à direita. Então você tem visto aí, ó. Agora só a eleição lá de Honduras, ganhou um cara da direita. Na América Latina, quase todas as eleições deu políticos de direita, né? E a esquerda, né, que ela está no poder, tem o sistema, tem as grandes mídias, né, que é a Rede Globo, a UOL, CNN, já estão esperneando, né? Como eu disse na semana passada, o Alexandre de Moraes mandou investigar o Bolsonaro, o Flávio, né? Porque ele falou que o Lula está associado ao Maduro. Porra, é óbvio que está associado ao Maduro. Ninguém precisa falar isso. Lembra que lá atrás, na eleição passada, não podia falar que ele é associado ao Maduro e de repente o cara ganhou a eleição, assumiu o mandato. O Maduro veio para o Brasil passear aqui. Inclusive foi no governo do Lula que um jornalista recebeu porrada da segurança. Lembra? Um dos seguranças do Lula ou do Maduro sentou a porrada na mulher lá. A Globo não falou nada. Aquelas mulheres lá, Cissa Guimarães, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas soltaram a mão da mina lá. Bateu uma mulher, bateu em todas. Não, mas se for uma mulher que fez perguntas pro Lula, perguntas indevidas, aí ninguém defende ela. E foi o que aconteceu. E agora vai voltar a acontecer essas coisas, né? Vão trazer essas coisas na memória, né? Ó, e aí vai ver o STF tomar medidas que não pode mais falar associar o Lula ao Maduro. Cara, o cara tá associado. O Maduro tá preso. Ele pode fazer uma delação e interferir mais ainda nos resultados das eleições, né? Então, eu acredito que esse ano, por ser um ano eleitoral, essas coisas virão à tona. E eu acho que a eleição esse ano vai ser uma eleição diferente de todas nesse país. Principalmente porque esses escândalos, né, do INSS vai pegar estritamente o PT. Aí você vai ver que tá todo mundo do PT envolvido. Hoje lá apareceu o Gleisi Hoffmann, o ex-marido dela, que eu nem lembro o nome, Dindiar Faria, essa galera toda. Mas o escândalo do Banco Master não. É uma galerinha do PT, principalmente do PT ali do pessoal da Bahia, de Pernambuco, o pessoal ali do PT do Nordeste ali pega bastante. Só que pega um monte de gente do PSD, o Alckmin, já foi até citado num desses jornais, dessas matérias aí, mas pega também gente da direita, né? Tem gente lá do PL que também está envolvido nesse esquema. E os caras estão fazendo um esforço danado do banco BRB ter que comprar o Banco Master, porque aí se comprar, aí o BRB que vai ter que pagar as pessoas. E aí o escândalo vai ser abafado. Só que não é bem o BRB, né? Quem vai pagar sou eu, você. Quem mora em Brasília vai pagar mais do que todo mundo, porque o BRB é o Banco de Brasília, né? É o Banco Estadual de Brasília. Mas só que todos nós vamos pagar isso. Todos nós vamos ter que pagar isso. E já que a gente está falando de ano eleitoral, é rapidinho, você viu que agora os batistas estão meio putos da vida, porque os Estados Unidos pegou de volta os postos que eram deles lá na Venezuela. E o Joesley Batista tinha comprado postos que eram dos americanos. Entendeu? Fez acordos lá com o Maduro. E eu tinha comentado isso no vídeo passado, né? E agora ficou claro, essa semana aí apareceu realmente que o Maduro está envolvido nessas coisas. Que os batistas estão envolvidos em compra de refinaria lá na Venezuela. Sendo que a Venezuela estatizou tudo, mas como é que esses dois caras conseguiram? Que no mínimo eles pegavam dinheiro do Lula,
levava para lá, fazia uma lavagem e lá na Venezuela o governo federal não pode investigar o dinheiro, porque o dinheiro já não está em território brasileiro, está em território estrangeiro, né? E com certeza o Lula iria usar esse dinheiro para fazer a sua propaganda, a sua campanha, né? E esses escândalos estão todos interligados. Eu comentei também na semana passada que possivelmente políticos europeus vão aparecer também nesses escândalos aí. Cara, tem muita gente. Porque não é só no Brasil. Você lembra que a Lava Jato ainda está sendo investigada em outros países, né? Nos Estados Unidos, acho que foi em Honduras também, né, que está tendo uma investigação. Até alguém foi preso recentemente por causa da Lava Jato, coisas da Odebrecht e outros países. No Brasil é que foi fechado lá, porque os caras fecharam um acordo lá, fecharam tudo, a Lava Jato, para salvar o Lula, para o Lula voltar a ser candidato. E é isso, né? E entre eles lá da esquerda tá tendo essa briga feia aí, né? A gente vê que o Alexandre de Moraes e o Lula estão num braço de ferro pesado. Por quê? Porque como é que eu vejo isso, na verdade? Como é que eu imagino isso? Porque todo esse jornalismo, essa investigação aí da COAF, nas contas do Alexandre de Moraes e da esposa, né, é coisa do governo. Porque é só o governo que pode pedir isso, né? Eu acredito que o Lula deve ter olhado para o Alexandre de Moraes e falou: esse cara está com muito poder, já fez o que eu queria, que era derrubar o Bolsonaro lá, o Jair, né, o pai. Já prendeu o cara mesmo. E eu quero que o Bessias, o menino do papel, volte, entre no STF. E o Alexandre de Moraes barrou o cara, né? Porque ele quer o Pacheco. E aí eu percebi que ali começou uma disputa entre os dois. Mas agora, a gente vendo esses escândalos, a retirada da Magnitsky está claro que o Lula deve ter feito algum acordo com o Trump nesse sentido. Falando: não, cara, deixa que a gente resolve o negócio em casa aqui. Retire isso aí que a gente vai resolver aqui em casa. Porque já aconteceu isso nesse país, né? Foi na época dos militares, né? Quando eles tomaram o poder, quase no finalzinho ali dos anos 70. Acho que o general era o general, o presidente americano, né? Chegou no general brasileiro e falou: cara, tá uma bagunça isso aí, resolve. Aí os caras tiraram o Geisel e colocaram lá o Figueiredo, e o Figueiredo encerrou a ditadura. Eu acho que os caras estão indo para esse mesmo caminho, né? Eles vão querer, o Lula deve ter feito um acordo e vão encerrar a ditadura do judiciário no Brasil. A gente vive numa ditadura, cara. Eu sei que tem gente que discorda disso, assim como uma galera discordou da ditadura dos militares, né? Mas a ditadura é o quê? Ela não permite que você se expresse. Assim, ó, uma das coisas, né? Então, se você faz uma crítica a quem está no governo, você é condenado, né? Então, assim, se fazer críticas ao Alexandre, tá ferrado, velho. Por enquanto aqui eu sou pequeno, né? Eu comecei agora aí meus comentários políticos. Ainda estou de forma desorganizada, mas vou começar a organizar mais isso. Mas, cara, assim, minha visão: o Lula deve ter feito um acordo e vai derrubar aí a ditadura do Alexandre de Moraes. Eu acho que esse ano ele não ganha por causa desses escândalos todos. Mas eu acredito que muitos dos políticos vão acabar caindo fora. Vão acabar caindo fora porque o escândalo do Banco Master, quando vier mesmo à tona, aquelas coisas que ainda não sabemos, só a elitezinha lá de Brasília sabe, aí, meu irmão, vai fechar a República. Essa é a minha opinião.